Dólar abaixo de uns R$ 5, inflação veio melhor do que esperado e Bitcoin nas alturas. O que a gente pode esperar para o mercado e por que tudo isso está acontecendo? Me chamo Felipe Persigo, seja bem-vindo aqui ao canal. Vídeos como esse são postados todas as semanas, lives todos os domingos também, para falar sobre cripto, economia e uma série de coisas. Caso você ainda não seja inscrito, considere se inscrever. Se você já é inscrito, deixe aquele joinha e sabe o nosso combinado, para que esse vídeo alcance ainda mais pessoas. Mas vamos ao que interessa, bora para o nosso vídeo. Então quer dizer que o dólar ele abaixou, está sendo cotado abaixo dos R$ 5? Exatamente. Desde mais ou menos, estou aqui com a tela dando uma olhada, desde junho de 2022 o dólar não tinha abaixado com força. Nós tivemos ali em 30 de janeiro, ainda deste ano, 3 meses atrás praticamente, o dólar indo até os 4,95, depois voltou a subir quase perto dos 5,40 e hoje novamente é cotado abaixo dos R$ 5. E fica aquela dúvida, será que o dólar está em um bom momento para estar sendo comprado? Será que ainda é momento de cautela? Será que pode chegar a 4? E vocês vão ver, daqui a pouco vai chegar a galera aí das narrativas surreais falando que o dólar vai chegar a 4 e que agora o dólar vai perder força no mundo e meu Deus, uma série de coisas. Cuidado com narrativas, tá? Cuidado com narrativas. O que eu quero trazer aqui é nós entendermos um pouquinho por que o dólar caiu, por que o Bitcoin está disparando e o que a gente pode esperar da inflação brasileira e da inflação mundial, se é assim que a gente pode dizer. Começando pelo dólar, o dólar está sendo cotado hoje, agora nesse momento a 5, foi cotado abaixo dos 5 agora há pouco, vou mostrar depois no gráfico para vocês aqui essa questão do valor, do preço do dólar. Mas fica aquela dúvida, por que o dólar está caindo e o que está acontecendo? Aqui no Brasil, dando um passo atrás, quando a gente fala da dinâmica de dólar e real, a gente tem que entender que se o dólar está caindo, significa que o real ele está se valorizando por determinado momento. Então, se o real está se valorizando perante ao dólar, a cotação do dólar cai. Obviamente que se a gente tem uma piora no cenário americano e uma melhora no cenário brasileiro, a gente tem aí a faca e o queijo na mão. Então lá piora o cenário, aqui melhora, então o dólar ele acaba caindo, o real valoriza com uma força maior. Hoje saiu dados de inflação, a inflação veio abaixo do esperado, apesar de ter saído alta, 0,71, veio abaixo do esperado de 0,86, o que é muito positivo porque significa que a inflação está conseguindo ser controlada aqui no Brasil a grosso modo. Óbvio que uma inflação de quase 1% ao mês, ela é alta. A expectativa é que a gente feche esse ano em 6% de inflação. Só que se a gente leva em consideração a taxa de juros em próximo de 14 e uma inflação de 6%, a gente está tendo ali um ganho real de quase 8% ao ano, o que é muito atrativo para os investidores que estão fora do Brasil. Eles veem o risco, eles calculam o risco-retorno da operação no Brasil e trazem capital aqui para o Brasil. Para quê? Para estar investindo aqui em títulos, empresas e uma série de coisas. Uma coisa bem interessante também é que amanhã deve sair alguns dados importantes nos Estados Unidos, o que deve talvez confirmar uma desaceleração dessa alta de juros que o governo americano está fazendo. Então isso pode fazer com que o real perante ao dólar valorize, e não é só o real que está valorizando nessa cesta de moedas não, tá? A gente viu várias moedas emergentes valorizando-se perante ao dólar. Existe até uma operação que se chama de carry trade, onde grandes investidores trazem capital para o Brasil, onde eles compram o risco da operação cambial e da operação estruturada dentro do Brasil e ganham uma taxa real de juros muito superior ao país que eles estão. Então esse tipo de operação é muito comum para grandes investidores, principalmente quando o cenário, a tendência é a diminuição de juros lá fora. Lá fora está diminuindo os juros, aqui os juros está estável, a inflação está praticamente estável, então esse risco-retorno faz muito sentido para eles, por isso que eles montam operações extremamente estruturadas, extremamente bem elaboradas para estar trazendo recursos aqui para dentro. E quando a gente olha todo esse cenário, então um possível freio na economia americana em relação à inflação, está conseguindo controlar, eles estão conseguindo diminuir essa questão bem tranquilo. O Brasil então veio com uma inflação um pouco melhor, a questão fiscal está se resolvendo, não está tão ruim quanto
assim era esperado pelo mercado. Isso faz com que a taxa de juros brasileira, olhando numa perspectiva de curto prazo, existe a possibilidade de começar então a diminuir a taxa de juros, que hoje está em 13,75, para 13, 13,5, 12 e começar a diminuir essa taxa de juros. A gente sabe que o governo atual, do governo Lula, eles gostam de uma taxa de juros baixa para que a população empreste, que consiga aí fazer o que precisa, né? Então, eu acredito que a gente deva até o final do ano ter aí corte no juros brasileiro, o que não é ruim. Tá? Por quê? Quem tem fundo imobiliário, quem tem ações no Brasil vai ter uma valorização. Quem tem título pré-fixado também vai ter uma valorização, o que é positivo para quem tem esses ativos. Quando a gente olha para a renda fixa, Tesouro Selic, essas coisas, óbvio que você vai ter uma rentabilidade menor. Não é também um Deus que nos acuda, porque a taxa ainda é boa, mas a gente tem que ficar de olho. Eu, particularmente, tenho comprado dólar desde os 5,10, eu comprei a 5,8, comprei hoje a mais ou menos 5,2 e pretendo comprar caso o dólar venha caindo, porque no meu ponto de vista o dólar a 5 é uma boa oportunidade para montar posições lá fora e estar comprando bons ativos. Né? Falando em bons ativos, a gente está vendo o Bitcoin aí agora na casa dos $30.050, chegou a bater $30.200. Já vou mostrar o gráfico do dólar, vou mostrar o gráfico do Bitcoin. E fica aquela pergunta, por que o Bitcoin está subindo tanto? No meu ponto de vista, eu acho que é precificando o acontecimento de amanhã, essa possível melhora da economia americana. Ninguém aqui está dizendo que agora vai subir para o infinito, que o Bitcoin é lua, que uma série de coisas. Mas esse alívio, ele traz uma certa segurança para os investidores que querem investir em criptomoedas. E se a gente for olhar a mínima do Bitcoin, ele já está batendo quase 100% de ganho aí no ano, o que é bizarro, é muito bom, né? Inclusive, eu estava dando uma olhada ontem nas minhas últimas compras de Bitcoin. Minha última compra foi a $15.700. $15.700 foi uma excelente compra que eu fiz e estou muito feliz com isso, obviamente, né? Até quero saber qual que foi a última faixa de preço que você comprou Bitcoin. Deixa aqui nos comentários para a gente poder dar uma olhada nisso. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora o gráfico do dólar, vou mostrar também o gráfico do Bitcoin e eu quero falar aqui para vocês o que eu estou fazendo com o capital daqui para frente. Tá? Então, mostrando aqui a tela para vocês. Opa, deixa eu colocar aqui a tela que não foi. Estou colocando a tela aqui agora para vocês. Ó. A gente pode ver o gráfico do Bitcoin. Ou melhor, um gráfico do dólar, né? Aqui a gente pode perceber que existe um triângulo que foi formado há muito tempo, né? O dólar agora está sendo cotado, deixa eu fechar essa aba aqui, está sendo cotado a 5,006, né? abaixo de 5,1. E a gente pode ver que aqui na pandemia o dólar chegou a bater 6, né? Chegou a subir muito, aqui ó, chegou a bater 5,98. Depois ele veio numa tendência de queda, chegou a bater 4,70, depois voltou para 5,80, caiu para 5, voltou para 5,80. Então ele ficou nesse zigue-zague por muito tempo. No ano passado, em março ali, a gente viu o dólar saindo de 5, alcançando até os 5,60 aproximadamente. Foi uma queda muito rápida. Se a gente pegar aqui o topo daquele último movimento até aqui embaixo, foi 20% de queda. Quando a gente fala em 20% de queda em uma moeda é bastante, né? Levando em consideração que se você tem, por exemplo, aqui o dólar estava 5,70, se você tem $100 mil, aqui você teria 576 mil. Aqui embaixo, os teus $100 mil estaria valendo 460 mil. Então é uma queda muito grande em termos monetários, né? Se a gente for olhar em reais aí, essa brincadeira acaba custando caro. Depois o dólar ele subiu e agora ele está abaixo desse triângulo novamente, né? A minha expectativa é que ele volte aqui para cima e que ele fique aqui dentro até o rompimento ali em setembro mais ou menos, esperando que rompa para cima, né? Mas é muito provável que talvez isso não aconteça. Principalmente por uma série de coisas, enfim, mas montar posições em dólar para mim sempre é muito positivo, tá? Sempre é muito bom. O dólar ele tem um suporte muito forte nessa zona aqui dos 5,90. Depois dessa zona dos 5,90 ele deve vir aqui para os 5,60. Depois disso, aí é só lá embaixo, né? E aí a gente estaria falando em 5,20. Se for para 5,20 é Disney, né? Se for para 5,20 é maravilhoso, tem que montar bastante posição. Eu particularmente acredito que o dólar ele deva continuar subindo ao longo dos anos, diferente do real, que eu não vejo ele sendo um salvador da pátria e é a moeda única e uma série de coisas, tá? Então é um fato para a gente ficar de olho aí.
a questão do dólar. Quando a gente vai para o Bitcoin agora a mais ou menos 30 mil e pouquinho, até tinha feito aqui um desenho em uma live anteriormente, onde eu mostrava aqui o ciclo do Bitcoin, né, o halving, aí aqui teve o início do ciclo de alta, aqui é quando nós teremos o próximo halving e agora aqui o próximo boom do ciclo, né? A gente pode vir a ter uma corrida aqui no preço do Bitcoin, no meu ponto de vista, a mais ou menos até uns 32, aqui uns 31.500, 32 mil dólares, tá? É uma faixa de preço muito importante, se a gente for olhar, por conta dos suportes que foram feitos aqui anteriormente em 2021, né? Naquela grande primeira queda do Bitcoin de 60 e pouco, ele formou uma base de preço muito sólida aqui a 31.500, e aí depois ele voltou a subir, né? Ele perdeu aqui a zona dos 31.500 mais ou menos ali em maio de 2022, né? Tanto que ele perde aqui com força, vem até 25 numa paulada só, tem uma queda de mais ou menos aí 10%, né? De 34 até 25, então no semanal, obviamente. Então ele tem uma queda gigantesca ali na semana e depois ele volta a recuperar. Então a gente está num cenário muito positivo aqui de alta, se a gente for olhar graficamente. Acredito que o Bitcoin deva voltar até uns 32, buscando essa faixa de preço. O RSI a gente vê que ele está um pouco elevado, mas nada preocupante. No diário também está um gráfico bonito, né? Ele deve formar uma base de preço para voltar a tentar romper aqui os 31 e pouquinho. E rompendo esses 31, aí sim ele deve buscar uma faixa de preço um pouco mais alta, ali na casa dos 35, 36 mil dólares e depois disso lá para cima. Não me surpreenderia se nós víssemos o Bitcoin ele subir, né, nessa faixa de preço aqui e ele ficar meio lateralizado, cair até mesmo um pouquinho e aí depois ele voltar a subir. Não me surpreenderia dele fazer esse tipo de movimento, tá? Ele precisa também de uma fase de consolidação, de lateralização para conseguir acumular energia para subir o tanto que ele precisa depois, tá? Até aproveitando, vou mostrar um outro indicador que é o DXY, que mede a força relativa do dólar em relação a outros pares de moeda. E esse indicador tem mostrado muita queda nesses últimos tempos, desde o seu pico aqui em setembro de 2022, né? E ele veio caindo então até o momento. Está formando aqui uma base de preço, né? Talvez um fundo duplo para voltar a subir, pode ser que sim, ou ele vai simplesmente voltar aqui para baixo, o que eu acho um pouco difícil. Uma coisa muito interessante para a gente analisar é isso aqui, ó. O grande período de alta do Bitcoin, que teve o grande bull, foi quando o DXY ficou lá embaixo, quando ele realmente começou a ficar ruim. Se a gente for bater as datas, é muito engraçado que quando começou essa esticada do dólar, essa valorização do dólar perante a uma cesta de moeda, foi quando o Bitcoin ele começou a despencar, né? E a gente pode perceber o movimento inverso. Se a gente for pegar aqui, ó, setembro de 2022, outubro de 2022, quando ele começa a cair, é quando o Bitcoin volta a subir. Então vamos pegar essas duas datas aqui, ó, novembro de 21 e setembro de 22. Vamos voltar lá para o Bitcoin. Então, ó, a gente tem novembro de 21, né? Cadê novembro aqui? Ó, novembro de 21, janeiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Ó, novembro de 21, olha onde o Bitcoin tá? Então, enquanto o dólar começou a subir, né? Aqui a gente começou a ter queda. Se a gente for pegar aqui outubro de 22, né? Que foi mais ou menos ali a data que a gente colocou, ó, outubro de 22 dá mais ou menos aqui, assim, ó, esse período, tá? Opa, o período de outubro ele dá mais ou menos nessa faixa aqui. E aí quando então o dólar começa a subir, quando o dólar começa a subir, o Bitcoin começa a cair, e quando o dólar começa a cair, o Bitcoin começa a subir. Então existe uma correlação inversa aqui muito grande, que é que a gente tem que ficar de olho, né? O que é muito bom para nós, porque se a gente tem essa previsibilidade do dólar, né, dessa cesta de moeda caindo em relação a outras moedas e uma correlação em relação ao próprio Bitcoin, é legal a gente monitorar essas datas, né? Ó, outubro de 22 e aqui a gente tem novembro de 21. Então, novembro de 21 o dólar sobe, o Bitcoin cai, e aí a partir de setembro de 22, outubro de 22, o dólar começa a cair e o Bitcoin volta a subir, né? Entender esse tipo de coisa, pessoal, é muito importante
para você conseguir ter ideia do que fazer nesses períodos do mercado. Quando a gente une uma análise fundamentalista, uma análise on-chain, dados macroeconômicos, entende os ciclos de cada moeda, cesta de moeda, dólar em relação a outras moedas, isso nos dá força, ferramentas, né? É que nem eu querer... Vamos supor que eu queira furar uma parede ou eu queira parafusar alguma coisa. Eu posso ir na ferramenta? Posso, não tem problema. Mas se eu quiser fazer um negócio profissional, com todas essas ferramentas que eu comentei, é como se a gente tivesse uma parafusadeira elétrica. Por quê? Porque a gente consegue ser muito mais assertivo, muito mais preciso, a gente consegue ter muito mais força, precisão, a gente consegue controlar a força que a gente quer, vai colocar, enfim, a gente consegue regular o que a gente quiser. E a bateria disso, né, essa bateria aqui, ó, até aproveitando a analogia, são as informações que a gente coloca. Então, se você busca informação no lugar certo, se você busca informação correta, sem sonho, sem... porque eu acho isso. Não, aqui eu estou mostrando dados, informações que conseguem nos trazer clareza dos movimentos. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aqui o seu like, de deixar o seu comentário, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E o seguinte, quero que vocês vão lá no meu Instagram dizer que vocês assistiram esse vídeo, porque por lá eu estou soltando algumas novidades bem interessantes, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.